Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula de Biologia 1, continuando o nosso tema de ecologia. A gente está quase no final, né? Hoje a gente vai continuar falando de poluição e hoje é a parte 2, certo? Quem não viu a parte 1, retorna nos vídeos aqui no canal do cursinho, assiste e depois vem para a parte 2, certo? Continuando então. Vamos falar sobre a poluição por elementos radioativos. Como essa poluição pode ocorrer? Ela ocorre através de acidentes com elementos radioativos, lixo nuclear, bombas nucleares, e um dos exemplos é o desastre de Chernobyl, que ocorreu em abril ao norte da Ucrânia na década de 80, e o acidente com o Césio 137 em Goiânia na década de 80 também. Como consequência, a gente vai ter as mutações gênicas, câncer, perda de cabelo e muitas outras doenças. A poluição por elementos radioativos ela é a forma mais grave de poluição, porque é muito perigosa e ainda não há uma maneira certa de eliminar essa radiação que fica no ambiente. Em Chernobyl, o acidente ocorreu por uma falha humana. Tinha um reator 4 durante um, um treinamento, né, de segurança, um teste, esse reator 4 ele explodiu. Quem estava perto morreu na hora e com a explosão foi lançada na atmosfera o tipo de radiação que foi o vento começou a levar para outros lugares e se espalhou pelo mundo, chegando até tendo relatos de que chegou no Reino Unido, nos Estados Unidos, essa radiação. E essa radiação ela fica no ambiente e ela, nos seres humanos, ela pode ocorrer, como está escrito, mutações gênicas, câncer, perda de cabelo e muitas outras doenças, por causa que essa radiação eletromagnética, ela interfere nos nossos cromossomos, na formação química dos nossos genes. E por isso a gente tem essas mutações gênicas, de câncer, perda de cabelo. Tem relatos também que pode ter alterações, distúrbios psicológicos, a gente tem, né, a contaminação do ambiente também, da fauna e da flora. E os locais onde ocorre um acidente, eles costumam ficar inabitáveis, porque alguns elementos, principalmente, eles demoram a se desintegrar, a cair pela metade a sua atividade. Por exemplo, o plutônio, ele tem uma meia-vida, se não me engano, de 24 mil anos. Então, para ele parar a atividade dele pela metade, demora 24 mil anos. Imagina um acidente onde libera o plutônio, que ele é um resíduo do urânio, então aquele local vai ficar inabitado por 24 mil anos, então é muito tempo. Onde teve o Chernobyl, ele é inabitado até hoje. No Césio 137, foi uma irresponsabilidade de um pessoal que tinha um hospital, não sei se é uma clínica de quimioterapia que deixou o aparelho de não sei se era de rádio X ou radioterapia, depois a gente dá uma pesquisada. E deixou o aparelho, né, o tubo dele no local. Aí dois catadores de lixo foram lá e pegaram esse, esse, esse resíduo que estava lá. E era um resíduo brilhante, então todo mundo ficou interessado naquilo, começaram a passar nos corpos, o pessoal começou a mostrar um para o outro, mas com o passar das horas, dos dias, quem teve contato com esse produtinho, com esse pozinho azul que brilhava, começou a passar mal. A gente teve em Goiânia cerca de 11 mortes e contaminou de 600 pessoas. E aproximadamente 100 mil pessoas tiveram contato com esse tipo de radiação. É, também pode ocorrer hemorragias, a gente pode ter, como falei, as perturbações mentais e a quebra de cromossomos, como e desintegração química de genes. Então, é muito perigoso a gente ter algum acidente com a radiação, é muito perigoso lidar com a radiação por causa desses problemas que pode ocorrer. Ela é muito interessante mexer com a radiação, ter uma usina nuclear é muito interessante, só que ao mesmo tempo é muito perigoso para quem está em volta, é muito perigoso para o meio ambiente, principalmente os seres vivos, certo? A próxima poluição é a poluição por derramamento de petróleo. Ela pode ocorrer por acidentes em plataformas de petróleo ou navio, que costuma vazar. Há uns anos atrás, a gente teve um acidente no Golfo do México, vazou bastante petróleo. Uma das consequências é a intoxicação, a asfixia, principalmente nos seres vivos, aquáticos, problemas com termorregulação, nado e voo, e alterações na taxa de fotossíntese de águas. A intoxicação, a asfixia, problemas com termorregulação no nado e voo estão diretamente relacionados aos seres vivos que vão ter contato com esse petróleo.
conforme que está nessa charge aqui, né? A Vinha que pergunta se está de luta, ela, não, estou de petróleo. E esse petróleo impregnado nas asas, nas penas desses animais, vai impedir ele de voar, vai impedir que o corpo dele realize uma troca térmica eficiente. Como consequência, vai ter a morte desse animal se não tiver alguma intervenção no animal, no caso. E não vai conseguir nadar, porque muitos animais eles flutuam, né? E não vai ter essa flutuação também, não vai ter esse nado eficiente. As aves, por exemplo, elas não vão conseguir flutuar sobre a água, porque as asas, o mecanismo dela vai estar todo corrompido, né? Pelo petróleo. E a gente tem alterações na taxa de fotossíntese de algas, porque a camada que ficar por cima, né? Porque como ele é menos denso, o petróleo, o óleo que é liberado, vazado, ele vai ficar sobre a água, e é uma matéria escura. Então, as algas que precisam fazer a fotossíntese não vão conseguir, porque a luz solar não vai estar penetrando de forma eficiente na água, certinho? Vou passar para o próximo. A poluição por substâncias não biodegradáveis. A gente tem como exemplo o acidente em Mariana, o acidente em Brumadinho, ambos em Minas Gerais, estão relacionados com a liberação de metais pesados. Até a gente tem as substâncias organocloradas, como o DDT, que é um tipo de pesticida, relacionado a esse tipo de poluição. As consequências, a gente tem a magnificação trófica, que é o acúmulo nos tecidos dos seres vivos sendo transmitido pela cadeia alimentar, consequente, lesões nervosas e morte. A gente também tem a contaminação, que ela é ocasionada, né? Algumas usinas, elas liberam no ambiente os pesticidas, como eu falei, os detergentes e os metais pesados. Os detergentes, pessoal, eles acabam por diminuir a capacidade de oxigenação das águas e pode envenenar formas de vida aquáticas. Os pesticidas, eles são usados principalmente na área agrícola, né? Onde tem a função dele. E eles podem contaminar o solo, contaminar o subsolo, contaminar os lençóis freáticos, podem ser levados para lagos, para rio, e contaminar também aqueles locais, contaminando seres vivos e desequilibrando todo o ambiente, todo o ecossistema de lá. Quando a gente fala em substâncias não biodegradáveis, são substâncias que não são decompostas pelos seres vivos, ou são decompostas de forma lentamente. E o que isso vai gerar? Tem aqui esse desenho aqui, ó, como a contaminação é absorvida e concentrada pela cadeia alimentar. Por exemplo, aqui a gente tem água. Aí a gente vai ter na água as toxinas como metais pesados ou agrotóxicos. Aí vai contaminar os seres autótrofos, como a gente estudou já a cadeia alimentar, eles estão no topo, no nível trófico, no primeiro nível trófico. Esses autótrofos, eles vão levar a contaminação para o zooplâncton, que vai se alimentar dos autótrofos. Eles aqui são animais que não são autótrofos, né? Então, eles se alimentam, são heterótrofos, e se alimentam dos autótrofos, do fitoplâncton, o zooplâncton no caso. E os peixes pequenos, eles se alimentam do zooplâncton, então eles vão levar essa contaminação, essas substâncias não biodegradáveis, com eles também devido à alimentação. Os peixes grandes que se alimentam dos peixes pequenos também vão carregar essa contaminação. E a gente, o ser humano, que se alimentar desses peixes, também vai levar essa contaminação. O nome disso é magnificação trófica, porque essa contaminação ela vai se acumulando nos tecidos autótrofos, se acumulando nos tecidos zooplânctons, se acumulando nos tecidos dos peixes pequenos, depois dos peixes grandes, depois com a gente, vai fazendo uma linearidade, né, na cadeia alimentar. E eles não só acumulam, eles interagem com o nosso organismo. E a gente pode ter doenças por causa dessas substâncias, a gente pode ter lesões nervosas e a morte. A gente também pode ter distúrbios visuais, a gente pode ter lesões cerebrais também. Teve um acidente no Japão em 1953, na Baía de Minata, onde teve uma contaminação por mercúrio. O mercúrio é uma substância não degradável e é um tipo de metal pesado. E esse mercúrio, ele foi liberado lá nessa baía, que contaminou os peixes, e quem se alimentava desse peixe foi contaminado também por esse mercúrio, devido aqui todo o processo, né, que vai subindo
andando pela cadeia alimentar. Tiveram 4 mortes devido a esse acidente e teve 120 pessoas contaminadas. Então, não é brincadeira esse tipo de poluição também. Vamos passar. E a gente tem o último tipo de poluição para a gente conversar, que é a poluição por eutrofização ou eutroficação. O que é essa poluição por eutrofização? É o aumento excessivo de nutrientes na água. E a gente vai ter como consequência a redução do oxigênio na água e, consequente, mortalidade nos peixes. Aqui a gente tem esse desenho, vamos montar, que ele é bem explicativo. O que é eutrofização? Que eu encontrei na internet. Aqui a gente tem representando o N e o fósforo, que são os nitratos e o fósforo, né? O fosfato e os nitratos. E eles são os principais responsáveis por esse processo que ocorre. Como que a gente tem o aumento desses nutrientes? Quando a gente tem um despejo de esgoto diretamente numa área aquática, quando a gente tem um aumento por causa de alguma atividade industrial, alguma indústria de agropecuária, alguma usina começa a jogar, liberar, né, poluir algum local aquático, aí a gente tem esse aumento de nutriente, o aumento de nitrogênio, principalmente, e o aumento de fósforo. Então, antes a gente tinha um nível normal de nutrientes. Aí cai esses tipos de nutrientes, a gente vai ter um aumento na produção na reprodução de algas, de bactérias, de cianobactérias neste local, que a gente fala que é um processo de floração. E nesse processo, a gente vai ter o aumento do consumo do oxigênio que tiver nessa água, assim, prejudicando os seres vivos que precisam do oxigênio, peixes e outros seres vivos aquáticos. E a gente também vai ter como que eu posso dizer? A gente vai ter uma redução da passagem de luz solar na água, porque eles vão ocupar a superfície da água, essas águas vão diminuir a incidência solar. E com isso, os seres que precisam da luz, os seres que são fotossintetizantes, vão ser prejudicados também e pode ocorrer a morte deles, assim como a morte dos peixes e outros seres. Aqui nesse desenho, a gente mostra que o corpo d'água é equilibrado, né? E a gente tem um consumo normal de oxigênio, sobra oxigênio para todos. Mas aí, quando a gente tem um excesso de nutrientes, aqui, ó, como esgoto não tratado, fertilizantes artificiais, que os usinas costumam, né, usar nas suas plantações, a gente vai ter a multiplicação excessiva dessas águas, né? Que dá carinho de todo mundo mal. Oba, comida. Então, eles vão comer mais, então eles vão ter uma maior reprodução, uma maior multiplicação desses seres da água. Na água, as algas, cianobactérias e bactérias. A gente vai ter o consumo excessivo de oxigênio e vai faltar oxigênio, né, para quem vivia normalmente. Então, a gente vai ter um corpo de água eutrofizado. E também, conforme vai acontecendo esse processo, conforme vai usando esse oxigênio, voltando oxigênio, as bactérias que são aeróbicas, que precisam de oxigênio também se multiplicarem, elas vão morrer, porque não vai ter mais oxigênio nenhum. A gente vê uns lagos, uns rios, uns corpos d'água que têm uma aparência bem esverdeada, escura, que não tem um cheiro legal, que não tem nenhum ser vivo aparentemente, é porque teve um processo, né, ocorreu um processo ali de poluição por eutrofização. Depois a gente vai ter bastante bactérias anaeróbicas, né, que não precisam do oxigênio para sobreviver naquele local. Agora, pessoal, vamos fazer algumas questõezinhas, como eu sempre faço nas aulas, para a gente fixar o conteúdo na nossa mente, né? Treinar é sempre a melhor opção para todo mundo que vai fazer o Enem, para todo mundo que vai fazer algum vestibular. Essa questão aqui é do Enem 2019, inclusive foi o último Enem que eu fiz, e é uma questão que a gente tem que ter os conceitos, né? É uma questão mais de interpretação, mas se você não souber uma coisa ou outra, você não consegue relacionar e responder o comando da questão. Então, vou ler, vocês pausem o vídeo, tentem responder e depois a gente continua com a resolução. Enem 2019. A poluição radioativa compreende mais de 200 nuclídeos, sendo que, do ponto de vista do impacto ambiental, destaca-se o Césio 137, lembra do acidente em Goiânia, né, no década de 80, e o estrôncio 90.
A maior contribuição de radionuclídeos antropogênicos no meio marinho ocorreu durante as décadas de 1950 e 1960, como resultado dos testes nucleares realizados na atmosfera. O estrôncio 90 pode se acumular nos organismos vivos e em cadeias alimentares, e, em razão de sua semelhança química, pode participar do equilíbrio do carbonato e substituir o cálcio em diversos processos biológicos. Aqui vem o comodinho da questão. Ao entrar numa cadeia alimentar, da qual o homem faz parte, em qual tecido do organismo humano o estrôncio 90 será acumulado predominantemente? A. Cartilaginoso, B. Sanguíneo, C. Muscular, D. Nervoso e E. Ósseo. Pausem o vídeo e vamos responder. Então, vamos lá para a resolução. Aqui no enunciado está escrito, né, que o estrôncio 90 pode se acumular nos organismos vivos e em cadeias alimentares. E, em razão de sua semelhança química, pode participar no equilíbrio com carbonato e substituir cálcio em diversos processos biológicos. Onde a gente tem a maior concentração de cálcio no organismo? São nos ossos. Então, a resposta é a letra E. A gente vai ter o estrôncio 90 será acumulado predominantemente no tecido ósseo, então, letra E, certinho? A gente tem que saber só desse detalhe e entender um pouco, né, da acumulação, porque abordou o tema aqui, né, de poluição e do acúmulo nos tecidos. Próxima questão. O derramamento de petróleo no mar é um problema ambiental grave, que merece atenção. Um dos piores vazamentos de petróleo que já ocorreram no planeta foi no Golfo do México, em 2010, onde cerca de milhões de barris de petróleo foram lançados nas águas, Baseando-se em seus conhecimentos sobre o tema, marque a única alternativa que não indica uma consequência da poluição no mar por petróleo. A. A morte de várias espécies de peixe. B. A diminuição de pesca na região. C. A contaminação de ecossistemas de transição entre o meio ambiente marinho e o terrestre, como os mangues. D. O aumento da taxa de fotossíntese das águas. E E. A morte de aves marinhas. Pausem o vídeo e tentem resolver. Então, vamos resolver. A morte de várias espécies de peixes, sim, está relacionada a essa poluição no mar por petróleo. A B, diminuição de pesca na região, também está relacionado, né? Porque a gente vai ter a contaminação das águas, a gente vai ter a contaminação dos peixes, né? Então, vai ter essa diminuição de pesca, sim, na região. C, a contaminação de ecossistemas de transição entre ambiente marinho e terrestre com mangues. Sim, se a gente pesquisar no Google imagens da poluição por petróleo, a gente vai ver, né, nas áreas costeiras, no ecossistemas de mangue, o petróleo ele chega lá através das ondas e contamina todo esse ambiente de transição. Passou uma moto aqui. A D, a gente vai ter um aumento da taxa de fotossíntese das algas? Não, porque a gente vai ter uma cobertura sobre a água, a gente vai ter um escurecimento, né, da superfície da água, então isso vai prejudicar a luminosidade que antes entrava no ambiente. Então, a taxa de fotossíntese das algas vai diminuir. E é morte de aves marinhas. Sim, a gente vai ter, porque vai prejudicar o petróleo impregnado, o óleo impregnado nessas aves marinhas, vai prejudicar o nado delas, vai prejudicar o voo, a alimentação, a termorregulação, então a gente vai ter a morte dessas aves. Então, a resposta correta aqui é a incorreta, é a D, certo? Penúltima questão. Essa é da UESP, 2008. A garimpagem clandestina, que, sem dúvida, traz para uns muitas vantagens, danifica o meio ambiente e deve merecer muito mais atenção do poder público. Com relação aos danos causados ao meio ambiente, podemos citar 1. A combinação de mercúrio às partículas de ouro, determinando, ao final do processo, a poluição da água do mar. 2. A concentração de material de alta toxicidade no organismo humano, pela ingestão de peixes, etc., contaminados com tal material. 3. A destruição da vegetação e degradação do solo. 4. Assoreamento de rios com possibilidade de inundações e interferência no processo de acasalamento dos peixes. Aí a gente tem a alternativa A, B, C, D, né? A diz se a 2 e a 3 estão corretas apenas. B, se a 3 e a 4 estão corretas. C, 1, 2, 3, 4 corretas. D, 1, 3, 4 e E, 1. Dê a pausa no vídeo. Então, voltando.
Pessoal, tudo que está escrito aqui está correto, porque aqui já nos fornece bastante informação. Se a gente for pesquisar mais, a gente vai ver que tudo aqui faz sentido, tudo que ocorre quando a gente tem um local de garimpo, uma forma clandestina, né, de garimpagem. Vai ocorrer sim, o que diz na 1, né, no final do processo, a poluição da água e do ar, onde a gente vai ter a concentração, né, que como a gente já falou aqui nessa aula, né, a alta toxicidade no organismo humano pela ingestão dos peixes que vão estar contaminados com esses materiais pesados, com esses resíduos da garimpagem. A gente vai ter a destruição da vegetação e degradação do solo, porque eles não têm nenhum compromisso ambiental, então é um local irregular, eles vão destruir mesmo, então vai ter essa destruição e degradação. E conforme eles fazem essa garimpagem, a gente vai ter o assoreamento de rios e a gente vai ter a possibilidade de inundações e interferências no processo de acasalamento de peixes. Então, a resposta certa aqui, né, vai ser a C. 1, 2, 3 e 4 estão corretas. Última questão, também é do Enem. O despejo de dejetos de esgoto domésticos e industriais vem causando sérios problemas aos rios brasileiros. Esses poluentes são ricos em substâncias que contribuem para a eutrofização do ecossistema, que é o enriquecimento da água por nutrientes, o que provoca um grande crescimento bacteriano e, por fim, pode promover a escassez de oxigênio. Uma maneira de evitar a diminuição de concentração de oxigênio no ambiente é, então, aquele que há uma solução para esse problema de poluição por eutrofização. A. Aquecer as águas do rio para aumentar a velocidade de decomposição dos dejetos. B. Retirar do esgoto os materiais ricos em nutrientes para diminuir a sua concentração nos rios. C. Adicionar bactérias anaeróbicas às águas dos rios para que elas sobrevivam mesmo sem oxigênio. D. Substituir produtos não degradáveis por biodegradáveis para que as bactérias possam utilizar os nutrientes. E C. Aumentar a solubilidade dos dejetos no esgoto para que os nutrientes fiquem mais acessíveis às bactérias. Então, pausem o vídeo e respondam. Voltando. A gente quer, uma comando da questão diz que quer evitar a maneira de evitar a diminuição da concentração de oxigênio. Como que ocorre, né, a concentração, a diminuição? Quando a gente tem, né, alta de nutrientes, alta de produção de reprodução de algas, alta de bactérias e alta de cianobactérias. Então, aquecer as águas dos rios para aumentar a velocidade de decomposição dos dejetos? Não, porque como a gente estudou na última aula, isso aqui se caracteriza um tipo de poluição térmica. Aquele ambiente não é quente, você não vai aquecer aquele ambiente, porque aquilo já está numa temperatura ideal, ótima, né? Que aqueles seres estão acostumados a viver ali. Então, para fazer o aquecimento, você vai estar fazendo uma poluição térmica. Então, errada. B. Retirar do esgoto materiais ricos em nutrientes para diminuir a concentração nos rios. Exatamente, pessoal. Você retira os materiais, né, ricos em nutrientes. E quando esse esgoto, vai ser um esgoto agora tratado, ele for despejado nos rios, a gente não vai ter essa interferência, a gente não vai ter esse aumento, a gente não vai ter as algas comendo mais, não vai ter mais comida, e a gente não vai ter a poluição por eutrofização. Então, a resposta certa é a D. Vamos ler aqui a C. Adicionar bactérias anaeróbicas das águas dos rios para que elas sobrevivam mesmo sem oxigênio. As bactérias anaeróbicas aparecem no último estágio, sem produzir uma espécie, um tipo de organismo que não é habitual naquele local, você vai causar um desequilíbrio ecológico naquele local. Então, não é certo. Substituir produtos não degradáveis por biodegradáveis para que as bactérias possam utilizar os nutrientes. Não, a gente não quer que as bactérias usem os nutrientes. E aumentar a solubilidade do dejeto no esgoto para que os nutrientes fiquem mais acessíveis às bactérias. Não, a gente não quer que as bactérias possuam, né, tenham uma oferta maior de nutrientes, certo? A gente quer evitar isso. Então, pessoal, essa foi a nossa parte 2 de poluição, nossa última aula de poluição, e a gente se vê na próxima semana, e eu vou deixar essa aula disponível lá no Classroom, a gente vai ter ela aqui no YouTube também, e qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Também eu vou deixar um exercício para essa semana, de desafio para todo mundo responder no Classroom. Até mais, pessoal, e muito obrigada.